Ô, Gui, mas me fala uma coisa, talvez só Tá. pra quem não conhece. O que foi? Eu acho que era legal explicar um pouco a visão de metodologia que vocês trouxeram pra Gama, que eu acho que Legal. talvez seja uma pauta aí de educação que a gente gosta, mas não sei se pra todo mundo é claro. E acho que também um pouco essa jornada, né, do seu usuário, né? Quais são as opções aí de relacionamento com a Gama, Legal. que eu acho interessante. Eu acho que, assim, tudo que você, como empreendedor, como criador, se propõe a fazer tem que ser legal, né? Ou seja, você gostaria de ter tido aquilo, né? Não faça para os outros o que você não gostaria de ter tido ou que você não consiga executar e fazer. É o famoso walk the talk, né? Então, acho que esse começou como um primeiro princípio. E o segundo é a conexão com o objetivo fim. Eu sempre acreditei muito na logística reversa. Quer começar uma história muito boa? Quer escrever um livro? Começa pelo final. Eu leio revista pelo final. Eu vejo sites pelo final. Eu sou meio bizarro. Murilo Gun, meu amigo. Eu sou muito maluco nesse sentido. Eu não vejo capa, eu vejo o fundo dos livros, das garrafas. Eu não sei, eu sou curioso, eu sou aquela pessoa que lê bula. Então, eu sempre comecei pelo final. Então, o final de uma metodologia de ensino que tem como propósito empregabilidade, ela deveria começar por onde? Pelo empregador. Que é quem diz sim ou não para uma entrevista de emprego, correto? E foi isso que a gente fez. Então, a base ali foi... Eu gostaria de ter tido algo assim na minha graduação, em todos os movimentos que eu fiz educacionais, de aprendizagem. E aí, entendendo cada um e cada estilo de aprendizagem, a gente consegue entregar melhores formas de absorção desse conhecimento que, colocado em prática, vira aprendizado. E muita gente confunde isso. Educação não é passar conteúdo. Não é absorver conteúdo. Porque isso aí é o memorização. O jeito que a gente foi criado de enfia coisa na cabeça, memoriza, porque vai cair na prova. É, a educação conteudista. Conteudista. Agora, se você falar de aprendizagem e algo que vai levar pro resto da sua vida, eu preciso exercitá-la, eu preciso praticá-la, eu preciso colocar ela em evidência. Ai, Junqueira, significa que fórmula de Bhaskara não serviu pra nada ter aprendido? A Mari quer rir. Talvez não. Eu acho que pra mim não. Talvez não, mas para algumas profissões, carreira, engenharia, arquitetura, finanças e tudo mais, talvez você use. Então, existe uma diferença e muitas críticas vêm nesse sentido, né? Ah, mas eu aprendi um monte de coisa que eu não vou usar pro resto da vida. Gente, mas aquilo é o básico, por isso que chama fundamental. É o básico, você tinha que ter sabido aquilo, você tinha que ter entendido história, porque senão você vai ser uma pessoa alienada, você vai ser uma pessoa que não vai ter contexto, não vai ter repertório e tudo mais. Agora, é coisa de formar um cidadão também, exato, que é parte dessa história, exato. Tá? Mas pensa assim, no nosso contexto, eu não tinha toda essa responsabilidade. Sim. Teoricamente, eu já trouxe um aluno que tem o básico. Todo mundo me pergunta, quanto tempo demora para formar um programador? 20 anos. 20 anos demora para formar um programador. Ah, não, mas vocês fazem aqui cursos de 4 a 6 meses de programação, bootcamp e tal. Beleza, mas quem que tá fazendo? Sim. Uma pessoa de no mínimo 16 anos. Então, é no mínimo 16 anos que demorou para formar. Ele tem que ter um mínimo essa de lógica, pessoa, matemática. Ela só pode ser contratada CLT depois dos 18. É. Perfeito. Então, você entende que, assim, há um contexto anterior que precede a nossa metodologia. Por isso que eu sempre tenho que fazer esse disclaimer aqui, porque senão também não fica claro o porquê a gente topou fazer isso, que é difícil. Eu já ouvi críticas duras de pessoas que realmente são muito profundas em educação. E, por outro lado, Conrado, fundador lá da Fero Labs, da Novi e tudo mais, que é um PhD em aprendizagem, acabou de escrever o livro Lifelong Learning, falou assim, vocês não têm noção do que vocês criaram, é um negócio de louco, é um negócio que vocês deveriam estar, né, de alguma forma, botando isso pro mundo também fazer, de alguma forma, se inspirar. Então, vocês partem da premissa, o que a demanda desse empregador... O que é a demanda do empregador? E são bons na seleção desses... o que essa pessoa trouxe nos 16 anos, é isso? Você pega um job description e transforma numa ementa. Então, o job description é aquela descrição da vaga, né? Você tem lá, eu preciso de um analista de marketing digital. Venha trabalhar numa empresa pra ser ninja, sabe? Essas descrições toda tentando ser hypada e tudo mais. Eu aceito também. Aí tem lá os pré-requisitos, os diferenciais, né? E o que a gente oferece de benefício, salário e tudo mais. Sim. A gente pegou aquilo lá e falou, se eu quero formar uma pessoa perfeita pra isso aqui, eu tenho que transformar isso numa ementa educacional. Ou seja, eu seleciono itens daquelas skills ali que já fazem parte
daquela pessoa, daquele conjunto de habilidades. E na sequência eu ensino o que falta. Então eu recheio ali com tudo o que falta. Então, sei lá, o cara põe inglês, não entra com vocês. Exato. Mas, pô, por exemplo, entra na seleção. Não entra talvez, com a gente, mas na seleção talvez a gente pegue pode entrar. ou coloque isso como diferencial para também ser cada vez mais inclusivo e tudo mais. Então tem esse ponto prioritário ali que foi a nossa demanda. Só que fazer do mesmo jeito que todo mundo, cara, qualquer um hoje... tem um slogan novo da Nike que ele fala assim... se você tem corpo, você é um atleta. Olha isso. Olha uma provocação. Expansão de mercado. Exato. Não chegou em mim essa frase ainda, né? Nós estamos na briga ainda, mas somos atletas. Se você tem corpo, você pode tomar uma birita. Isso aí. Talvez essa ainda. Mas olha a narrativa. Se você tem corpo, você é um atleta. Ele tá despertando o potencial que existe em todo mundo, que mete um tênis, sai correndo e pronto. Você pode tomar gosto daquilo e ir subindo. E pra mim, se você tem conhecimento, você é um professor. Só talvez ainda não explorado, talvez ainda não despertado. Mas todo mundo pode, né, de alguma forma compartilhar o seu conhecimento com alguém. Isso tornou a educação uma porta aberta, muito mais distribuída, um conhecimento vira a nova moeda de todas as plataformas desse nosso século. De educação online. As plataformas, os produtores de conteúdo, os formas de lançamento e tudo mais, explodiu. E isso é muito bom por um lado, é ruim por outro, porque existe a forma, existe o formato, existe o ambiente, não é só o conhecimento. Não é só a didática, não é só também eu ser um âncora e ter uma propriedade naquilo que eu falo. Eu sei fazer o que eu tô fazendo, logo eu sou um professor de surf que sabe surfar. Porque também tá cheio de professor de surf que só sobe na prancha na areia e fala, é assim que faz. Só faz o aquecimento. Consultores de empresa que nunca empreendeu, saca? Total. Aí fala, não, mas é assim que você faz. Investidor que nunca empreendeu. Investidor que nunca investiu, que nunca empreendeu, enfim. Então, e aí leva susto. É muito melhor quando você tem esse sentimento de propriedade. Então, isso fez com que a gente pensasse no método, no jeito de fazer. E aí a gente criou duas bases. Primeiro, um ambiente de aprendizagem e um formato educacional. Ambiente de aprendizagem, o campo de futebol. O formato da educacional é as regras de como esse jogo vai ser jogado. Então, ele tem 3 princípios aqui do formato, né? Do ambiente, desculpa. Primeiro, eu preciso de um ambiente simulado, imersivo e baseado em problemas. Simulado, eu vou simular dia a dia. Tá. Imersivo vai ser mais intenso para ser profundo. Em menos tempo você ter mais profundidade. E ao mesmo tempo vai ser baseado em problemas, porque daí eu faço o pensamento ser o protagonista. Porque pensa assim comigo, se na educação básica, lá com 8, 10 anos, ao invés de você aprender cateto da hipotenusa, um hexágono e tudo mais, se o professor trouxesse para você uma lojotinha, um piso, e levasse todo mundo pra pracinha da escola, da cidade ali, com cada um com um piso na mão e fala assim, vamos projetar agora como que a gente vai aplicar esse piso de 6 lados aqui, nessa pracinha para colocar toda ela com azulejo. Isso é resolver problema. Agora, pensar no cálculo, na matemática, é decoreba. Perfeito. Porque aquilo lá não vai mudar. Total. Talvez o vade-mecum mude quando as leis vão mudando, mas pensa no próprio direito, né? O tanto de coisa que é decoreba lá, porque mas é um volume grande de decoreba. Mas do outro lado, como que eu aplico isso? Neste cenário, neste caso, aí eu faço a pessoa pensar. Então, quando você cria esse ambiente, vira algo mágico. Imersivo, simulado e baseado em problema. É muito doido, porque eu tava, só um parênteses aqui, mas eu acho que é legal. Agora, né, com a pandemia, um monte de gente veio buscar, como estão as tendências para educação, agora que vamos para um online. Tendência. E aí eu falo, cara, a gente se conheceu também na época do Porvir. Eu tive eu ajudei a criar e fui editora-chefe do Porvir, que era um espaço para trabalhar inovação e educação. A gente produziu muito conteúdo. O melhor espaço. O melhor canal de conteúdo para inovação e educação. Gente. E a gente fazia o Transformar, que era o maior evento. E o Porvir tá aí também. Com o Gilberto. Na época o Gilberto Mestai, assim, que se foi, infelizmente, aí nesse processo. E a Ana Penido, que a mulher dele é incrível, e tá aí com novos desafios de educação, quem quiser buscar. Mas o que era, na época, o meu ponto era, eu falava, gente, as pessoas vieram buscar, Mariana, poderia comentar como estão as tendências de educação, já que você já falava disso e tal, como está agora que vamos para online? Eu falei, gente, o online, a tendência é quando nasceu a internet, não tem novidade. Mas assim, mesmo olhando de novo, estudando e buscando as referências,
esses pilares que você trouxe, eles continuam sendo tendência, porque é muito difícil botar na prática. Né? Na escala da escola, numa escala de governo de 80% da escola pública, igual a gente tem no Brasil. Sim. Que é Project-Based Learning, aprendizado, né? Por projeto, por problema, que você pode escolher aí a palavra. A coisa da imersão, né? Você dedicar o foco, estar ali presente, que as palavras bonitas que a gente usa hoje de presença, mas educação precisa de foco. E a outra coisa que é, como é que é a imersão? Simulado, imersivo. E a simulação, que é você precisa enxergar de todos os lados, botar na prática, entender, simular o que você tá fazendo. Não, porque você ficar só na teoria, você tira... Pensa autoescola só no vídeo. Não, e tem muita gente que não tem essa absorção de conhecimento muito abstrato, não é natural. Você tem diferentes formas de absorver conhecimento. Eu lembro demais quando eu...